Senhor. Boa noite a todos. Eu vou passar aqui para frente para poder facilitar a demonstração dos slides. Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que aqui estou na casa de Eurípides. Essa casa que parece um pedacinho do céu, um espaço físico aqui para a gente poder estudar, trabalhar cada vez mais. Bom, o estudo da noite, vou apagar aqui só ficar mais claro, é o tema do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, dos itens 14 a 18, que fala do perdão, da indulgência e da benevolência. Então eu até coloquei ali uma pergunta do Livro dos Espíritos, que também trata do mesmo assunto, para poder facilitar a observação, e fiz em slides para também facilitar a compreensão, lendo, para ficar mais fácil. Então nós vamos estudar sobre esse tema essa noite. Bom, falar da benevolência, da indulgência e do perdão realmente são temas muito importantes, de grande profundidade de ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos trouxe, né? Então, esses três temas, eles resumem a caridade. Neles estão contidos todo o resumo da caridade propriamente dita. E na pergunta do Livro dos Espíritos, nós temos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendeu Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias e perdão das ofensas. É a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. E nós, realmente, no estudo, procurando aprofundar o tema, nós achamos uma história para trazer para a nossa realidade, para ficar mais didático esse entendimento, que fala da história de Joana de Cusa. É uma história muito belíssima que se passa entre Joana e Jesus, e nós realmente conseguimos entender os três temas contidos nessa história: a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, trazendo para essa história, para depois a gente entender, fazer um resumo, um fechamento dos três temas da noite. Então, vamos passar para a história para que a gente possa depois fazer esmiuçadamente os três temas, conversar sobre eles. Há cerca de 2000 anos, na pequena cidade de Cafarnaum, Joana, esposa de Cusa, o intendente, após ouvir Jesus pregar no lago, foi encontrar-se com ele na casa do apóstolo Pedro e disse: Senhor, eu abandonarei tudo para seguir-te. E Jesus respondeu: Não, Joana, não é necessário que abandones nada. Mas eu quero seguir-te, Senhor. Eu te amo. Eu encontrei na tua palavra a luz da minha noite. Encontrei no teu exemplo o pão da minha fome. Encontrei em ti, Senhor, a vida que lhe estava sendo tomada e que a morte lentamente cobria de farrapos. Eu te seguirei, Senhor. Eu lhe darei. Não, Joana, tu me amas? E após escutar a afirmativa de Joana, o Cristo responde: Então, volta para casa. Eu sei que teu marido é arbitrário. Eu sei, Joana, que o teu coração de mãe e esposa está dilacerado pela traição e pelo abandono. Mas se tu me amas, ama-os. Cusa, teu marido, necessita de ti. Dá-lhe o carinho que tu reservas para mim e para os filhos do Calvário. Joana retruca, mas o Cristo continua: Joana, se tu me amas, é necessário amar aqueles que nos criam dificuldades e embaraços. É necessário mostrar-lhes a beleza do Evangelho, a pureza do coração. Vai, eu não te deixarei a sós. Um dia eu te pedirei o testemunho. Vai, Joana. Ela se ergueu
e começou a retirar-se, delineando a cabeça ao Cristo e escutando-lhe as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Então, quando nós estudamos a história de Joana de Cusa, esse sentimento que a envolveu quando ela teve contato com Cristo, quando ela realmente conheceu a palavra de Jesus, que ela ficou tomada por esse sentimento a ponto de querer largar tudo e segui-lo. Nós nos encontramos nesse diálogo de uma maneira ou de outra, como se nós nos achássemos nele, vendo a nossa vida, o que existe de semelhante em nossa vida e no diálogo de Joana com Jesus. Nós, quando conhecemos a doutrina espírita, quando nós temos esse contato maravilhoso com a doutrina espírita, parece que encontramos ali na doutrina o bálsamo, o remédio para as nossas dores, não é verdade? Nós nos sentimos melhores, tudo ao nosso lado parece melhorar, a nossa visão, a nossa ótica em relação à vida muda, não é verdade? Quando nós tomamos essa consciência, realmente buscamos o caminho do estudo, como a Alain falou no preparo, nós queremos cada vez mais estudar, nós queremos arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, trabalhar, nos envolver cada vez mais. E fazendo esse corpo a corpo com a doutrina, nós mergulhamos no estudo, no trabalho, no devotamento. Como nessa passagem que Joana de Cusa nos diz: encontrei em ti o pão da minha fome. Realmente, quando nós conhecemos a palavra de Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo e todo o Pentateuco, parece que o bálsamo nos absorve, que nós nos melhoramos tudo ao nosso redor. Só que amar ao próximo como a ti mesmo, na assertiva de Joana, como está escrito aqui. Jesus nos diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, amar também a quem nos traz embaraços. Quando ele falou para Joana que nós devemos, que ela deveria voltar para casa e não só estar disponível para dedicar todo aquele amor a ele e aos filhos do Calvário, sem esquecer que em casa havia o marido, havia os filhos, a família por ela constituída. Então, nós chegamos à conclusão que lá na nossa família, aquele pequeno grupo que é a nossa primeira escola, que é a nossa casa, o nosso lar, ali nós devemos também amar, nós devemos também seguir, também nos doar cada vez mais. Então, amar ao próximo como a ti mesmo parece muito mais fácil amar esse próximo desconhecido do que voltar para casa e encarar os embaraços e encarar de frente aquelas pessoas que não por acaso estão ali, como era o caso de Cusa, seu marido, criando traições, problemas de todas as ordens. E o que Jesus orientou foi o seguinte: antes de me seguir, volta para casa e primeiro resolve os seus problemas lá. Encara de frente a arbitrariedade do seu marido, encara de frente tudo aquilo que te espera, todos aqueles embaraços e contratempos. Depois venha e me serve. Então, esse próximo que Jesus nos diz, que é o próximo para nós, dá a entender que é: vou lá, vou auxiliar aquele próximo, talvez uma pessoa que eu nunca mais veja, ele está ali para ser ajudado e pronto. Não é assim. Esse também, mas eu não posso deixar para trás a família, não posso deixar para trás todas as pessoas que fazem parte desses embaraços que eu tenho que encarar.
Então, esse próximo desconhecido também tem que ser ajudado, mas não em detrimento dessa minha família, não em detrimento de qualquer pessoa que me cause contratempos e embaraços, como eles dizem. Então, quando nós pensamos assim, amar ao próximo como a ti mesmo, e na assertiva de Joana, amar aqueles que nos causam dificuldades e embaraços. Não devemos pensar somente no próximo, que está ali, eu ajudo e pronto, nunca mais eu vou ver mesmo. Não é assim. Esse também tem que ser ajudado. Mas em casa, os que me causam embaraço no cotidiano, no dia a dia, esses principalmente merecem a minha atenção especial. Eu não posso simplesmente virar as costas, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou trabalhar, eu vou estudar e você que fica em casa. Não podemos fazer assim, não devemos agir assim, tal como orientou Jesus a Joana. E por que temos tantas dificuldades em levar a benevolência e a palavra amiga para aqueles do convívio diário? Dentro dos nossos lares, os nossos comuns, as pessoas que nos cercam, por que é tão difícil encará-los de frente? Por que é tão difícil, como para Joana foi, voltar para casa e encarar as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que fazem parte do nosso convívio diário? Porque muitas vezes, para eles, para as pessoas que estão no nosso círculo de relacionamento, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer universidade, colégios, porque eles verdadeiramente nos conhecem. Porque eu simplesmente não posso estar tomada pelo sentimento de amor, de caridade, esse deslumbramento que a gente sente e virar as costas e partir para o trabalho, no corpo a corpo. Não. Eles lá dentro do nosso convívio diário, do nosso ciclo, eles verdadeiramente nos conhecem tal qual como somos. Porque muitas vezes, quando a gente passa da porta para fora, a gente toma um banho de verniz social. Nós realmente não somos como eles nos enxergam. Em casa, no convívio diário, no dia a dia, nós somos verdadeiramente, passa o que tem aqui dentro. Às vezes, o mau humor constante, às vezes, a rispidez, uma palavra, e ao cruzarmos a porta, nós tomamos esse banho de verniz e aparentamos ser quem não somos. E as pessoas do nosso convívio diário, quem verdadeiramente encara o que somos aqui dentro, é primeiramente a nossa família, que está ali dentro e sabe como nós somos. Então, aqui a gente entende que quando passa da porta da rua para fora, a gente pode dissimular comportamentos, talvez, mas lá dentro de casa, como nós verdadeiramente somos, eles é quem sabe. Então, por isso que às vezes fica muito difícil levar a benevolência e a palavra amiga para aqueles do nosso convívio diário. Porque quando nós tomamos o banho do verniz, a gente modifica o nosso comportamento, modifica a atitude. E lá dentro, eles é que nos conhecem. E o processo de evolução parte exatamente do colher como se plantou com amor, de retornar ao lar disposto à correção pelo exemplo e atitude do bem comum, não somente pela retórica, ou seja, ser benevolente na essência. Então, nós temos que encarar que a dificuldade, trazendo a benevolência, a indulgência e o perdão para dentro da nossa casa, tem que haver esse movimento interior. Se lá dentro da minha casa, às vezes vem para a casa espírita ou vai para qualquer outro lugar, principalmente na casa espírita, parece que a gente entra aqui e a paz nos invade. E às vezes não somos como aparentamos ser. Lá dentro de casa, entre quatro paredes, às vezes nós deixamos aparentar o que verdadeiramente somos.
E é lá dentro de casa que nós temos que nos modificar. Temos que passar por essas dificuldades, pelas nossas más tendências, pelas nossas más inclinações, começando lá no nosso círculo de convívio, lá dentro do nosso lar. É lá que a gente tem que exercitar primeiramente o combate das nossas más inclinações, de tudo isso que a gente vem ao longo de encarnações trazendo. São do espírito, características do nosso espírito. E às vezes essa dificuldade em trazer a benevolência esbarra aí, nas nossas imperfeições. E dentro de casa é que nós devemos combater primeiro, para depois levar para os nossos outros círculos de convívio. Bom, como Jesus orientou para Joana, devemos ser indulgentes em conviver com disposição, enfrentar as dificuldades alheias, sem julgamentos ou acusações. É justamente o que a gente estava falando. Começar no combate íntimo, de dentro para fora, intimamente, e de dentro para fora no nosso lar. Ali dentro é a nossa escola primeira, é onde nós devemos exercitar a benevolência, a indulgência e o perdão. E esses lembretes sobre a indulgência, muitas vezes, nós nos equivocamos na sua essência, na palavra. Ser indulgente não é simplesmente fechar os olhos, como diz essa passagem do livro Grandes e Pequenos Problemas, editado pela Fé. Não consiste em fechar os olhos ante as faltas do próximo, para não as ver, mas em reconhecer essas faltas, para colocar sobre elas um sudário de piedade impregnado de amor. Nós temos que entender que a indulgência não é fechar os olhos, não é fingir, fazer de conta que os problemas não existem, que as pessoas não têm defeitos. Todos nós temos defeitos, mas muitas vezes, por aquele verniz social, ele fica encoberto. Não é isso. É você enxergar com amor. Como Jesus disse a Joana, usa seu marido, é arbitrário, é o defeito dele. Ele não vai deixar de ser arbitrário naquele primeiro momento. Mas nós temos que aprender como enxergar esses defeitos, ser indulgente. Será que ele, no caso de Joana, ele só tinha o defeito da arbitrariedade? Não. Certamente que ele tinha também muitas qualidades. E a indulgência, usar a indulgência, é justamente olhar com esses olhos. Não só ressaltar o lado negativo que todos possuem. Todo mundo possui também um lado positivo. E é justamente esse lado que tem que ser exaltado. E eu lembrei agora de uma história que eu ouvi falando da indulgência, do nosso querido Chico Xavier, numa passagem que ele estava na casa espírita trabalhando normalmente e tinha como hábito a casa distribuir cestas básicas. E ele estava no trabalho, distribuindo as cestas, e a assistente dele chegou para ele e falou: Chico, eu estou reparando que tem uma moça que ela vai para o final da fila, volta, ganha cesta. Aí ela torna a ir para o final da fila, encara a fila todinha, que não era pequena, que era muito grande, muitas pessoas na frente, ela torna a fila todinha e ganha outra cesta básica. Chico, eu reparei que ela já fez isso 4 vezes. É melhor a gente não dar mais a cesta básica para ela. Eis que ele responde, se esquivando justamente do comentário malicioso que a moça fez. Realmente, ela é muito perseverante. Ele não ressaltou, ele não olhou com esses olhos do defeito. O problema dela, com certeza ela teria motivos para encarar aquela numerosa fila por 4 vezes. Não, ele buscou ressaltar a perseverança que ali
em minutos, em momentos, ele conseguiu enxergar. Essa passagem do Chico, realmente, ela nos traz, ela caracteriza a indulgência. A pessoa pode, às vezes, estar usando cesta de outro necessitado, mas a perseverança dela foi grande, encarar aquela fila numerosa. E é assim que a gente tem que procurar, às vezes, agir na nossa vida. E não só ficar pensando, apontando com o dedo em riste os defeitos das pessoas. Todos nós temos também um lado bom que às vezes vai superar esse lado ruim. Usar a indulgência para com o nosso próximo, mais próximo, no seio da nossa família. E com todos que nos cercam. As pessoas que nós nunca vimos, como foi o caso do Chico com essa moça, merecem o nosso olhar de indulgência, merece que nós também possamos enxergar o lado bom das pessoas, usar a indulgência em todos os momentos da nossa vida. E essa outra passagem sobre a indulgência é filha da bondade, e a bondade exige em todas as ocasiões que a criatura faça o bem ao seu semelhante. Usar o bem, buscar sempre ter esse olhar positivo em relação ao outro, e não só ficar comentando os defeitos. Todos nós temos inúmeros defeitos, mas também o lado bom tem que ser exaltado. Outra história que me ocorre agora é na passagem dos dois animais. Todos nós temos, dentro de nós, dois cães. Não sei qual livro eu li agora, se me perdoem por não citar a fonte, mas está escrito em algum lugar. Todos nós temos dentro de nós dois cães. Dois lobos, isso. Dois lobos. Um bom e um ruim. Nossos defeitos e as nossas qualidades. Aí você se pergunta, mas qual o lado que vai ficar mais forte dentro de mim? Qual é o lado que vai sobressair? O bom ou o ruim? Aí alguém respondeu, o que eu mais alimentar. O lobo que eu mais alimentar é o que vai ter mais força dentro de mim. O bom ou o ruim? Se eu alimentar esse olhar indulgente para com as pessoas que me cercam, realmente esse lobo dentro de mim do bem vai estar mais forte e vai me ajudar a sempre olhar com indulgência e com benevolência o meu próximo. Não é verdade? Bom, o perdão. Nós estamos realmente diante do mais difícil sentimento a ser trabalhado, que é o perdão. O perdão, ele está, nossa condição espiritual, como está escrito ali, ela permite, não um perdão total hoje, ela permite um perdão temporal, uma espécie de conformação, de resignação sobre a situação ou uma pessoa. E nós, às vezes, revivemos sentimentos de mágoa e todas as vezes lembramos sempre de infelizes fatos ocorridos, né? Mas nós podemos iniciar a prática do perdão. Por mais difícil que seja, nós devemos iniciar a prática do perdão. Não esquecendo que nós já somos conhecedores da doutrina espírita, que nós possuímos à nossa disposição toda a codificação, toda a literatura espírita, para a gente poder se fortalecer, se basear e conhecer acima de tudo. E a prática do perdão, ela deve ser exercitada nas mínimas coisas e principalmente no controle do pensamento. Os amigos espirituais aconselham o controle do pensamento para desviarmos a mente dos fatos negativos, sentimentos de mágoa, de revolta, vingança, que nos prendem aos fatos passados, o que nos exige disciplina. Nós não podemos manter, alimentar, como o caso dos lobos, esses sentimentos ruins. Nós sabemos que não vai levar a lugar nenhum, que nós não vamos deixar
de voltar ao passado e deixar que aquele fato, aquela conversa, aquela discussão acontecesse. Então nós não devemos alimentar, viver de ressentimentos, viver de mágoas. Faz muito mal. E o controle do pensamento, como os nossos amigos espirituais nos ajudam, nos orientam, eles ajudam realmente no nosso dia a dia. Quando aquela ideia, aquela lembrança voltar às nossas mentes, rapidamente devemos trocar por um pensamento positivo. Eu não vou pensar naquilo. Eu não vou reviver sentimentos que vão me fazer mal. Eu não vou alimentar. Para quê? Isso vai me levar para onde? Somente vai me macular intimamente. Eu só vou ficar mais machucado de vivenciar aquelas emoções novamente. E devemos, se não conseguimos ainda o perdão total, como é o caso de uma criança do jardim de infância, ela não vai entender física quântica. Nós também não vamos conseguir agora, de pronto, no estalar de dedos, o perdão total. Mas essa prática deve ser exercitada sempre, em todas as oportunidades da nossa vida. Não devemos ser pessoas ressentidas, magoadas. Isso realmente vai nos trazer mal-estar. Simplesmente de lembrar daqueles fatos, de lembrar daquilo tudo que nos trouxe a mágoa. Então elas devem ser jogadas fora, pouco a pouco. Uma vez eu li uma passagem, acho que foi até um e-mail que eu recebi, que o professor, ao ensinar para os seus alunos, falando sobre o perdão, ele fez uma comparação. Você imagina que você, ao longo da sua vida, pegasse um saco plástico e todas as pessoas que te magoassem ou te ferissem, você transformasse aquele sentimento em uma batata. Pegar a batata e guardar no saco plástico ao longo da sua caminhada. É óbvio que no decorrer de alguns dias as batatas já vão estar podres e você com o saco plástico na mão. E ao longo dos anos as batatas na sua mão, representando cada mágoa, cada sentimento ruim que alguém possa ter te ferido. Você vai aguentar carregar um saco plástico cheio de batatas podres? Não. Isso nós podemos comparar com os sentimentos de mágoa, de revolta e de vingança. Imagina se nós guardássemos dentro de nós todas as batatas podres acumuladas ao longo da vida. Ninguém iria aguentar. Então, tal como o professor da história, ele recomendou aos seus alunos: jogue fora as suas batatas. A gente não precisa ficar acumulando batatas podres no nosso saco plástico, no nosso corpo. Não podemos. Devemos jogar fora as batatas e perdoar. Mesmo que esse perdão não seja total pela nossa condição, mas exercitar a sua prática, começar a pensar nisso. Não vou guardar dentro de mim batata podre, que vai causar mal-estar, mau cheiro, não. Eu vou ao longo da minha vida me livrando, jogando fora as batatas. Para isso, nós precisamos da disciplina. A disciplina de pensamento, a disciplina às vezes para não entrar numa discussão, a disciplina da postura de cristãos. Nós devemos manter sempre essa disciplina. Não podia deixar de falar, tocando no tema da disciplina, da recomendação de Emmanuel para Chico. Quem viu o filme, assistiu. Disciplina, disciplina e disciplina. Devemos ter a disciplina sempre, em todas as horas, tudo na nossa vida. A disciplina para o trabalho, a disciplina para o estudo e também a disciplina na postura de cristãos que nós assumimos e quisemos ser de sempre. O perdão. Então, o perdão deve ser exercitado, deve ser disciplinado cada vez mais em nossa vida. Além disso, Jesus quis nos dar uma dica, na verdade, um ensinamento. A verdadeira mudança de atitude, a reforma íntima, se dará com maior plenitude
se guardarmos para Ele o próximo conhecido, o carinho que reservamos ao Cristo e aos filhos do Calvário, mostrando aos nossos atalhos evolutivos a beleza do Evangelho e a pureza de coração. Cristo nos deu esse ensinamento quando Ele recomendou a Joana de Cusa: volte e dê a eles o carinho que você reservou para mim e para os filhos do Calvário. Então, realmente, na nossa reforma íntima, é um combate diário. Nós devemos realmente mudar a nossa atitude, mudar o nosso posicionamento em relação à vida. Nós já conhecemos a palavra do Cristo, nós sabemos da nossa condição espiritual, evolutiva, e nós devemos diariamente, sempre, combater, nos reformarmos intimamente e mostrar para todas as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, o que nós já conhecemos. Mostrar através do exemplo, mostrar através do nosso combate íntimo, do nosso combate diário, na nossa reforma interior. Mas não foi somente isso. Cristo também nos disse a Joana: eu não te deixarei só. Como, aliás, Ele disse outras vezes. Ele, Jesus, quis dizer que Ele sempre estaria conosco, tal como esteve com Joana todos os tempos. Ele está conosco na nossa caminhada 7 dias por semana, 24 horas a cada dia. E ainda, como último afago, Ele disse: vai, filha, ser fiel. Ele nos passa essa segurança, nos passa essa certeza que nós não estaríamos sozinhos, que nós estamos sempre com Jesus ao nosso lado, nos incentivando, nos orientando e nos conduzindo na estrada do bem, na estrada das nossas inúmeras encarnações que já vivemos e que ainda vamos viver. Sempre com a certeza que Jesus nos ampara, que Jesus está no nosso lado para o combate das nossas más tendências, para o combate das nossas más inclinações, para essa reforma íntima tão necessária que nós estamos vivendo e passando. E esse afago que Ele diz: vai, filha, ser fiel. Nós devemos ser fiel ao que pregamos. Se nós pregamos as palavras de Cristo, nós temos que ser fiéis ao Evangelho. Ser fiéis através do exemplo, através da prática. Nós não podemos desmerecer o que nós abraçamos. E a nossa fidelidade vem daí, diariamente, do nosso exemplo e da nossa mudança interior também. Agora, os questionamentos nos tomam, porque nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos as palavras de Jesus, mas às vezes a dúvida nos invade. Qual a medida? Como é que eu vou saber se eu estou indo bem, se eu estou realmente sendo fiel aos ensinamentos de Jesus? Como eu vou detectar se os meus sentimentos e atitudes em relação ao próximo estão corretos? Como é que eu vou saber, como é que eu vou medir realmente se está dando certo? Bom, dentro do lar que nós começamos, tal como Joana, Jesus recomendou que voltasse para casa e que ali fizesse a sua primeira escola, a sua primeira tentativa de praticar a indulgência, a benevolência, o perdão. Nós devemos realmente fazer essa investigação interior. Jesus nos disse: um dia eu te pedirei testemunho. Lembramos também das palavras do nosso mestre, faremos um checklist interior. Como? Como é que eu vou responder aqueles questionamentos anteriores? Analisando as minhas atitudes e intenções, pensar se eu estou realmente refletindo, se eu estou realmente combatendo no íntimo o orgulho e a vaidade, as nossas más inclinações, a prática da caridade e o trabalho do bem. Como é que eu estou me saindo dentro desse checklist interior?
Será que eu estou fazendo tudo isso? É realmente um roteiro para que eu possa seguir na estrada do bem, no caminho reto, na reforma e na prática da indulgência, da benevolência e do perdão das ofensas. O perdão das ofensas. Jesus nos recomendou a necessidade de desenvolvermos grandes esforços para compreender os agressores que violentam fisicamente ou com palavras e mesmo com pensamento. Não devolver o mal com o mal, retribuir o mal com o bem e não se alegrar pela dor do outro. O perdão, se nós fizermos, olharmos para trás e fizermos uma viagem no tempo, o perdão, ele sempre foi objeto de desejo. A busca do perdão sempre foi objeto de desejo do homem. Desde o século III, quando a Igreja Católica passou a praticar a venda de indulgências, que era o perdão das ofensas, o homem sempre buscou isso, né? A sociedade sempre esteve muito preocupada, nós, homens, e a sociedade como um todo, sempre esteve muito preocupada com o perdão. E com essa prática desenvolvida pela Igreja Católica, através dos seus representantes da venda de indulgências, a pessoa praticava um mal qualquer, um delito, fazia mal a alguém, e simplesmente se voltava para a igreja e manifestava a vontade de comprar uma indulgência. Ou seja, a indulgência era o perdão divino. Você ia lá, comprava, pagava de forma pecuniária e comprava o seu perdão, que vinha também acrescido de rezas, e ali você estaria perdoado perante os olhos de Deus. Então, o perdão, ele sempre foi objeto de reflexão dos homens, busca dos homens, até que a igreja vendeu as indulgências do século III ao século XVI. Então foram 13 séculos de venda de indulgências. E como seria bom se o perdão fosse assim? Eu vou ali na esquina e compro. Só que não é assim. O perdão é de dentro para fora. Ele não pode ser adquirido como nós todos adquirimos durante 13 séculos. Até que veio Martinho Lutero, não concordando com a venda de indulgências, e conseguiu reformar, tanto é que tem uma reforma, reformar a Igreja Católica nesse particular. E a venda de indulgências foi uma prática abolida pela Igreja no Concílio de Trento. Então, perdão parou de ser vendido e teve que vir Martinho Lutero para de frente não concordar com a venda de indulgências para que nós parássemos de comprar o nosso perdão. Então o perdão, ele sempre foi esse objeto de busca do homem. O homem sempre se preocupou com isso. E o perdão divino, ele tem que ser, sem dúvida, alcançado através de nós mesmos. Nós precisamos perdoar o nosso próximo, perdoar a nós mesmos através da prática do auto-perdão, para que a gente possa, por Deus, ser perdoado. Não devolver o mal com o mal, retribuir o mal com o bem, isso realmente é muito difícil para nós, mas precisa ser tentado, exercitado dentro de nós. E por que é tão difícil perdoar? Porque, passando por inúmeras encarnações, considerando o perdão, a indulgência, a bondade, como expressões de fraqueza e de covardia. Hoje, que a luz do Evangelho de Jesus iluminou nossos corações e nossas mentes, e que a lógica da doutrina espírita nos mostra os elementos justificativos da necessidade do perdão, queremos ser bons, perdoar incondicionalmente, como exemplificou Jesus. Parece que nós queremos correr atrás do tempo perdido. Nós temos encarnações em que o perdão era sinônimo de fraqueza. Nós, às vezes, ouvimos pessoas criando as crianças assim: você vai levar isso para casa? Não, isso não pode ficar assim. Não é verdade? Não, você não vem para casa assim não, você resolve lá fora.
E parece que nós fomentamos nas crianças a rivalidade, a rixa. E quando que a nossa orientação, através do Evangelho, através da evangelização, deve ser o contrário. Devemos, através do nosso exemplo e da nossa criação, mostrar para as crianças que o perdão tem que começar ali, desde tenra idade, porque nós não podemos desconsiderar que eles trazem uma bagagem, que as crianças e nós trazemos uma bagagem de inúmeras encarnações como expressão de fraqueza e de covardia ou perdão. Tanto é que nós vivemos batalhas medievais, nós vivemos os duelos em que o perdão não era sequer tocado, porque era realmente sinônimo de covardia. E devemos, através do nosso exemplo, para com as nossas crianças, através da evangelização, sem dúvida, mostrar o contrário, mostrar o outro lado da moeda e explicar que o perdão, ele é evolução espiritual, ele não é sinônimo de covardia nem de fraqueza. Jesus recomendou a necessidade... Não, essa já foi. E como é que a gente pode aprender a perdoar? Aprender a combater toda essa bagagem que nós temos, conhecendo a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, já nos disse Sócrates. A noção das nossas imperfeições traz a dimensão da nossa condição evolutiva. A repetição do hábito de perdoar é que vencerá a resistência dos nossos sentimentos inferiores, como orgulho, egoísmo, vaidade, violência e ressentimentos inerentes ao nosso estágio evolutivo. Essa prática criará predisposição para o perdão. Nós devemos combater diariamente, em pequenas atitudes, em qualquer momento da nossa vida, sempre combater, reprimir dentro de nós a raiva, que é um sentimento humano, normal, para todos nós. A raiva, ela é necessária para o homem enquanto ser animal, mas ela não deve ser evidenciada, exacerbada dentro de nós mesmos. Não devemos cultivar a animosidade, sim perdoar. Mas não é aquele perdão de que eu te perdoo, mas não olha mais para mim. Não é assim. É um perdão aqui de dentro, mesmo que não seja o total, porque não podemos, mas que deve ser iniciado, deve ser realmente tocado em nosso interior. Capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Aí está resumida realmente tudo o que nós devemos fazer para esse combate das nossas más inclinações, da prática do perdão, do combate a nós mesmos, de vencer os nossos próprios percalços, obstáculos internos. Nós devemos tentar nos transformar intimamente, tentar caminhar na nossa estrada, caminhar na vida e ao final dela olhar para trás e falar: nossa, a encarnação valeu a pena, eu realmente consegui um pouquinho escalar, um pouquinho na escala evolutiva alguma coisa. Eu consegui me melhorar, eu consegui me transformar intimamente, eu consegui praticar o perdão, exercitá-lo, eu consegui exercitar a benevolência, a indulgência para com todos. Então, devemos sempre ter isso em mente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Realmente é um esforço muito grande para nós, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Precisamos tentar para no final falar: eu consegui. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E eu preciso entender, interiorizar que se eu sou verdadeiramente espírita, eu tenho que tentar me transformar íntima e moralmente.
Aí eu trouxe, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, o combate, nesse combate diário que nós estamos conversando, e reconhecer o verdadeiro espírita pelo esforço na transformação moral. Eu trouxe uma passagem do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, para que a gente possa entender que nós, na nossa condição evolutiva, nós podemos também combater as nossas más tendências, más inclinações, dar início à nossa reforma íntima, começar a exercitar a indulgência, a benevolência, o perdão. E eu trouxe uma passagem de uma carta que o Dr. Bezerra escreveu para o seu irmão, para mostrar como ele também sofria desse combate, também buscava vencer a ele mesmo, e ele passa toda essa parte, essa transformação íntima dele nessa carta. Diz ele na carta: de sua carta, seu irmão Germano, tiramos essa pequena amostra de sua grandeza espiritual, de quem vivia de fato no bom combate. Eu me preocupo sem cessar com o que pode aproveitar a minha alma, considerando esta vida, com todas as glórias que oferece, uma simples parada, pouco, na infinita viagem que temos de fazer, em busca da casa do Pai. Creio, portanto, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio que sou um espírito por Ele criado para a imortalidade. Não sou cristão porque meus pais me criaram nessa lei e me batizaram, mas sim porque minha razão e minha consciência, livremente agindo, firmaram minha fé nessa doutrina sublime, que é única na terra, eleva o homem em espírito acima de sua condição carnal, e que por si mesmo se revela obra de infinita sabedoria, a que o homem jamais pode chegar. Tendo diante dos meus olhos, da minha alma, o código sagrado da revelação messiânica, procuro, sem descanso, arrancar de mim os maus instintos naturais e substituí-los pelas virtudes cristãs. Tenho fé, tenho esperança e, quanto à caridade, procuro tê-la o mais que me é possível, na medida do ensino de São Paulo. Não guardo ódio e perdoo as injúrias, evito fazer o mal e procuro fazer o bem aos próprios que me odeiam. Essa passagem, essa carta, está no livro Mil dos Casos de Bezerra de Menezes. Então nós podemos ver na própria carta o quanto o Dr. Bezerra também buscava reformar-se intimamente, procurando fazer o bem, procurando perdoar, não guardar ódio, não guardar maus sentimentos que pudessem atrapalhar na sua estrada, atrapalhar a sua caminhada evolutiva. E tal como o Dr. Bezerra, nós devemos aproveitar todos os ensinamentos que temos à nossa disposição, aproveitar realmente o que a doutrina nos fala, aproveitar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, combatermos as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e como a recomendação que Jesus deu a Joana: não precisa largar tudo para me seguir, basta que tenhamos o olhar voltado para o nosso próximo, começando pela nossa casa e passando para todo o nosso círculo de relacionamento. E o nosso próximo, mais próximo, que são todos da nossa família, que nos conhecem como verdadeiramente somos, sem o banho do verniz, nós devemos ali dentro, primeiramente, exercitar tudo o que precisamos para a nossa suada reforma íntima. Mas sem dúvida nós vamos conseguir. Temos Jesus todo o tempo conosco, como Ele falou, não lhe deixarei sós, como Ele também disse em outras passagens. E um dia, quando Jesus nos pedir o testemunho, que a gente possa realmente mostrar toda a fidelidade aos seus ensinamentos. Tá ok? Eu agradeço pela atenção. Uma boa noite a todos.